Ainda não recebemos uma confirmação oficial em relação a isso, mas é quase certo que Max Verstappen vai seguir sim na Red Bull em 2026 e com isso George Russell irá renovar o seu contrato com a Mercedes e seguir, é claro, ao lado de Andrea Kimi Antonelli na temporada que vem. É importante também, né, a gente analisar, além, é claro, de toda a situação do Verstappen na Red Bull, se sai, se não sai, analisar também a postura da Mercedes em toda essa novela que durou praticamente metade desse ano, né, dessa temporada da Fórmula 1. Toto Wolff, em muitas ocasiões na temporada passada, inclusive, já havia destacado sua vontade em contar com Max Verstappen na equipe. Em muitas oportunidades exaltou o piloto neerlandês, o atual tetracampeão, né, vale lembrar, por mais que não está tendo uma temporada das melhores e provavelmente já está até fora da briga pelo título, é ainda o atual tetracampeão da Fórmula 1. E o Wolff sempre exaltou muito o Max Verstappen, sempre falou que gostaria de ter ele na Mercedes, nunca escondeu esse desejo. Obviamente isso não foi possível na temporada passada, né, porque havia essa vaga aberta, mas o Verstappen foi campeão, não tinha muita chance de sair da Red Bull para essa temporada, obviamente, e com isso eles assinaram Andrea Kimi Antonelli. Mas o sonho de ter Verstappen reacendeu, né, nessa temporada, muito graças a também um contrato prestes a vencer do George Russell. E aí poderíamos ter, né, aquela situação um pouco constrangedora, podemos dizer assim, né, de Toto Wolff e a Mercedes flertando com o Max Verstappen e, por outro lado, tentando manter uma relação ainda amistosa com o George Russell, né, não perder a confiança de seu piloto. Na minha visão, o Toto Wolff conseguiu lidar bem com isso. E ele mesmo falou em entrevista recente que o George Russell sabia exatamente tudo, né, como estava acontecendo essa conversa com o Max Verstappen, e o Wolff admitiu, né, que se fosse haver uma troca, se a renovação não fosse acontecer, seria justamente por conta de um acerto com o Max Verstappen. Seria a única possibilidade, né, do George Russell sair da Mercedes, porque o Russell é digamos assim, um piloto muito valioso para a equipe, para a Mercedes, por ter sido cria, é claro, da academia, mas também por todo o seu talento e potencial ainda que existe no George Russell. Portanto, a Mercedes valoriza muito ele, e apenas Verstappen mesmo faria a Mercedes trocar. E como eu falei, o Wolff lidou com isso com muita maturidade e soube, né, controlar essa situação para não perder a confiança do George Russell e ao mesmo tempo também não perder a própria confiança do Max Verstappen nas negociações. Ele permanece na Red Bull por outra questão, né, uma questão contratual que ele tem com a equipe austríaca, não teve muito a ver com uma relação ou uma negociação frustrada com o Toto Wolff e a Mercedes. Portanto, o Wolff precisou virar a chavinha, precisou aceitar e até abraçar, acolher George Russell novamente para de novo reafirmar essa confiança que ele tem no piloto, que é inegável. Como eu falei, o Russell tem um talento muito forte, um potencial muito grande, mas é importante a Mercedes também deixar isso bastante claro para não mostrar que trocaria o Russell por qualquer um. Apenas Verstappen, como eu falei, faria a Mercedes fazer essa troca de pilotos para a temporada que vem. Como não aconteceu, o Wolff agora, em mais uma entrevista, reforçou sua confiança em George Russell. Falou, inclusive, que o Russell foi o mais forte dos pilotos da equipe em 2024, lembrando que era o Lewis Hamilton ainda ao seu lado, e de fato, matematicamente falando, o Russell terminou acima do Hamilton no Mundial de Pilotos, com 2 vitórias, mas o Hamilton também somando 2 vitórias na temporada. E além disso, também falou como o Russell é um líder importante e assumiu de forma até que natural esse posto de primeiro piloto com a saída do Hamilton. Obviamente, com a chegada do Antonelli de apenas 18 anos de idade, era natural que o Russell seria essa figura mais experiente, mais veterana na equipe, e para o Wolff ele assumiu de uma forma impecável esse papel, e o Toto Wolff ainda encerrou falando que o George Russell é o melhor primeiro piloto que qualquer equipe poderia pedir, apesar, é claro, de ele ter flertado com o Max Verstappen, que é um pouco contraditório. Mas fato é que o George Russell é uma cria da Mercedes muito, muito, muito forte, e que a Mercedes valoriza demais e conseguiu lidar muito bem com essa situação. E agora, como eu falei, o Wolff vira essa chavinha, acolhe, abraça o Russell, fala nesse potencial dele e se prepara para 2026 para transformar esse potencial grande que eu falei em, quem sabe, até realidade e disputa de título. O George Russell é um piloto que eu particularmente não vejo a hora de disputar um título na Fórmula 1. Porque ele, é claro, subiu para a Mercedes em 2022, que é justamente quando entrou o novo regulamento técnico e a Mercedes, né, despencou, né? Era obviamente a equipe mais forte até 2020 e 2021, né, teve aquela briga parelha com a Red Bull, mas ainda assim, né, no Mundial de Construtores terminou acima
portanto dá para dizer que ainda tinha o carro dominante, talvez não tão dominante assim, mas ainda era o carro mais rápido. Em 22 isso muda e é justamente quando o Russell chega. E agora o George Russell, que está esperando tanto essa oportunidade, pode enfim dar esse pulo do gato em 2026. Lembrando, né, a gente ainda tem poucas informações, mas parece que no novo regulamento técnico, em especial falando de motores, a Mercedes tem uma vantagem e quem sabe pode acontecer como aconteceu lá em 2014, no começo da era híbrida, quando a Mercedes deu o pulo do gato e passou a dominar a Fórmula 1. Quem sabe isso acontece mais uma vez. E agora, a figura experiente, o líder, é o George Russell, que a Mercedes aprendeu a aceitar, digamos assim. Obviamente entende e encontra muito valor na figura do George Russell, mas estava de olho em outras oportunidades com o Max Verstappen, mas já que não saiu, aprendeu a aceitar a realidade e vai fazer de tudo para transformar esse potente George Russell, esse veloz George Russell, em quem sabe até um campeão mundial dentro das próximas temporadas. Ao meu ver, a Mercedes tem muito potencial para isso e o Russell também. Portanto, quem não tem Max Verstappen, caça com o George Russell e a Mercedes está mais do que pronta para fazer isso. Mas agora eu quero saber de vocês. Deixem aí nos comentários desse vídeo o que vocês acham sobre a continuidade, é claro, de George Russell na Mercedes, mas também o potencial da equipe e do piloto entrando em uma temporada 2026, é claro, com o novo regulamento técnico, mas também como que fica essa relação de piloto e equipe depois desse flerte de Toto Wolff com o Max Verstappen, que não foi a lugar nenhum. Quero saber a opinião de vocês, deixem aí nos comentários, é claro, como sempre, deixem um like e se inscrevam aqui no Grande Prêmio.